lá, eu sei que você provavelmente estava aqui esperando um react de comentários, né? Porque afinal de contas hoje é sábado. Extra, 13 pessoas enganadas. Mas a gente vai dar uma breve pausa na série de comentários, quer dizer, a série reagindo a comentários, porque a gente tá produzindo ela ainda. Enquanto isso, faremos uma série de reacts de receitas. Mas não é qualquer receita, é receita de séculos atrás, porque eu achei que pudesse ser divertido. Atiçaram minha curiosidade, mas agora tem minha atenção. Mas não vai ter só react de receita, não. Vai ter a gente tentando fazer receita também, mas eu já dei um spoiler do fim desse vídeo, então vamos lá. Minhas senhoras, publicando este pequeno livro não tenho pretensão alguma senão concorrer para que no vosso lar doméstico encontrei a maior felicidade na confecção de mais uma novidade para a vossa mesa, colhendo mais um sorriso amável do vosso marido. Em tudo precisamos agradar. O nosso fraco sexo precisa ter todos os predicados. A maior parte dos homens vive mal por causa de desordem na casa. É assim que começa o livro A Ciência do Lar Moderno, escrito em 1912 pela dona Eulália Vaz, uma senhora da alta sociedade paulistana. E eu gosto que ela é tão confiante, mas tão confiante que ela meteu logo na capa. É um livro útil e necessário às boas donas de casa. E ela fala da arte culinária já conhecida pela prática da autora. Se ela vivesse hoje em dia, ela poderia ser coach, né? Estaria aí dizendo que pilotou helicóptero. Enfim, vamos continuar. Uma curiosidade é que a dona Eulália diz ali na capa também que ela era professora da Escola Profissional de São Paulo. Essas escolas profissionais eram separadas entre femininas e masculinas. E elas eram tipo o Senai de hoje, que tem o objetivo de formar pessoas com habilidades técnicas para o mercado de trabalho. Na escola masculina, se ensinava marcenaria, serralheria, pintura, mecânica, né? Vocês podem imaginar. E na feminina, ensinava economia doméstica e prendas manuais, tipo rendas e bordados, flores e chapéus. Vocês perceberam, né? Quem é que tava tendo formação no mercado de trabalho? Muito bom. Caralho, que merda. Mas na época em que a ciência do lar moderno foi lançado, esse tipo de manual para dona de casa não era uma coisa comum aqui no Brasil. E esse manual acabou fazendo sucesso, teve 5 edições. Essa que eu tive acesso é a 4ª edição do livro. E a maior parte do livro é de receitas, mas existem várias instruções sobre como cuidar da casa em si, mais especificamente da cozinha. Dona Eulália recomenda, por exemplo, que o chão da cozinha seja coberto com areia fina de rio. É o quê? Sim. Areia fina de rio, cobrindo o chão da sua cozinha. Porque, segundo ela, vai conservar limpo por muito tempo e vai impedir que o chão fique impregnado de gordura. O resto da casa parecer uma casa de praia com areia em todos os buracos não parece ser uma preocupação para ela. Mas nada aí, né? Prioridades. Querer toda é essa? E ela também fala sobre a organização das prateleiras, exigindo da empregada uma distribuição metódica. E aqui eu vou deixar vocês comentarem. Mas a parte que eu gostei e que eu acho que deveria vir em todo o livro de receita é aquela fala sobre o seguinte: instruir as leitoras sobre os inconvenientes e perigos dos alimentos deteriorados que muitas vezes recebemos pela cozinheira ignorante, como a carne em estado de decomposição, as farinhas mofadas, azedas, o arroz ardido, o peixe moído, o vinagre falsificado. Uma pessoa o quê, gente? Uma pessoa preocupada com intoxicação alimentar. Porém, fiquei um pouco preocupada com carne em estado de decomposição. Achei meio perigoso. Eu também. Mas, assim, importante se preocupar com a intoxicação alimentar porque não tinha geladeira nas casas nessa época. A primeira geladeira do Brasil chegou em 1947, de uma fábrica de Santa Catarina que depois viria a ser a Consul. Então, realmente, né, prestar atenção nos alimentos podres, segundo ela, importante. Ela também passa pelos itens da cozinha, dizendo: usemos raramente o vinagre, o limão é verdadeiro. Aqui eu acredito que tinha um problema de falsificações do vinagre na época, mas a dona Eulália não cumpre a própria orientação na parte de receitas salgadas, com várias delas usando vinagre, sem nem mencionar o limão. Hipocrisia que fala. E assim, talvez ela ficar chocada de ver vocês tudo botando vinagre no pilar supremo dos deuses da limpeza, tá bom? Porque assim, ela já dizia que não era pra usar. Mas vamos continuar. Vambora! Ela dizia também que a massa de tomate é a venenosa conserva que nos faz maior mal. Mas não logo que abre, só depois de uns dias. Ela deixa isso claro depois de falar que é o maior mal. Ou seja, aqui já tem o prelúdio da galera que só lia o título dos vídeos. É porque ela começa falando que é a venenosa conserva que nos faz mal. Só depois ela explica que o problema é depois de aberto. Mas enfim. E aí ela também diz que os vasilhames de cobre tornam-se veneno
se forem guardados com o alimento dentro. Bom, aqui ela tinha uma razão, porque os alimentos ácidos podem fazer soltar o cobre da vasilha e ele vai para a comida. E em altas concentrações, o cobre causa problemas de saúde, incluindo problemas neurológicos. Informação. Até agora, a Dona Eulália me desperta sentimentos mistos, né? Porque por um lado ela é uma burguesa safada propagadora de preconceitos e machismo, mas por outro lado ela dá dicas realmente úteis. Além dessas que eu falei, ela também fala, por exemplo, dessa dica aqui de como se conseguir uma verdura cozida com a cor natural. Tem que primeiro cozinhar a seco, com a panela destampada, e depois tacar água fervendo com meia colherinha de bicarbonato de soda. E assim, tô assumindo que eu entendi corretamente a forma de descrever aqui, porque, né? Mas vamos falar das receitas, que é a parte que mais nos interessa aqui, não é mesmo? Thank you! Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente aqui é, estamos falando de um livro do início do século XX. O Brasil tinha acabado de virar república e as pessoas que registravam as coisas em livro, né, que não era uma parcela significativa da população, eram pessoas de uma certa classe social que ainda reproduziam muito das receitas europeias, principalmente as receitas portuguesas. Tinha também muita influência francesa, o que fica muito claro nas sugestões de menu do livro, com a manteiga sendo um prato do cardápio, não um acompanhamento do pão. Mostrei isso aqui pra Ana, Ana quase morreu. Ana quer ter aflição de manteiga. Ah, agradável. Que delícia. Mas também, apesar disso, tem inclusões de ingredientes locais do Brasil, como milho, araruta e mandioca in natura ou como farinha. Mas o que mais me chamou a atenção no livro foi que ele dá o mínimo possível de instruções para cada receita. Por exemplo, balas de chocolate, meio quilo de açúcar, meio copo de leite, 2 colheres de mel de abelha. Se não for de abelha, é mel de quê? 1 de manteiga, 6 de chocolate, vai ao fogo e deixa-se ferver até dar o ponto, que se experimenta numa vasilha com água, quando dura. Põe-se numa mesa ou pedra mármore untada de manteiga, a calda aos poucos. Quando quase fria, corta-se com tesoura aos pequenos quadros. As instruções são tão vagas que nem eu entendi, assim, eu sou uma pessoa que estuda receita há um tempo. E eu tive uma dificuldade de compreender todas as etapas. E aí eu mostrei pra Ana. E ela, inclusive, falou que apostava o rabo se isso virasse bala. Tô expondo a minha amiga? Sim, estou. Mas se você entrar no site, por exemplo, do Panelinha da Rita Lobo, que é um site conhecido por ter receitas que funcionam, que são receitas testadas, você vai ver essas instruções aqui para fazer uma bala de brigadeiro, que é o mais próximo que eu encontrei aqui de uma bala de chocolate. Ela te diz, gente, até para untar a forma e de que tamanho a forma tem que ser, entendeu? A Dona Eulália faz o quê? Ah, quando der o ponto, põe na mesa. Mas que ponto? Como é que eu sei a porra do ponto da bala? Não tem nem foto. Olha, francamente. Não tem condição. Mas eu achei interessante pontuar isso, porque esse livro parte do princípio de que a pessoa que tá lendo sabe cozinhar e sabe o básico. Tipo, dar o ponto da bala? Isso é muito óbvio, não preciso explicar. Talvez no começo do século XX não precisasse mesmo, mas agora em 2024, quantas pessoas você conhece que fazem bala em casa? E aí eu lembro do meu primo tentando fazer brigadeiro sozinho quando a gente era criança. E o primeiro ingrediente que ele pegou foi farinha. E olha aqui, ó, tá vendo? Sim, mas Se você já fez brigadeiro na sua vida, você sabe que não vai farinha no brigadeiro. Hoje, as receitas são muito mais descritivas e isso torna a culinária mais inclusiva e acessível para as pessoas que não são uma burguesa safada com empregada, não é mesmo? Então, assim, continuando. Unidades de medida, ou mesmo padronização, não eram forte da Dona Eulália. Aqui na receita de bolo, por exemplo, ela pede um copo mal cheio de leite, pede farinha ou maisena, que não vão dar o mesmo resultado na receita, porque a farinha tem proteína e a maisena é só amido. Não faz sentido dizer farinha ou maisena, Dona Eulália. E ela ainda diz, bate-se muito até ficar bem batido. Ora. Se eu batesse muito, não ia ficar bem batido? Ia ficar o quê, gente? É uma bosta. Mas eu gosto ainda mais da receita do creme para canequinhas, em que ela pede meio quilo de açúcar refinado, meio quilo, de 10 a 14 gemas de ovo. De 10 a 14. Tipo, não é 10 ou 11, não é 9 ou 10. É de 10 a 14. Como é que eu sei se eu uso 10 ou se eu uso 14? Porque ela não me falou nada aqui de tamanho de ovo. Como é que faz, gente? Não sei. Bom, confuso. Me deixa, eu fico muito pistola de uma receita dessa. Mas eu já vou voltar na parte dos ovos. Mas é bem interessante pontuar aqui que algumas receitas dizem só açúcar e outras dizem açúcar refinado. Poderia ser uma falta de padronização, como as centenas que ela tem no livro, porque, como eu disse,
Não é o forte dela padronizar as coisas, mas eu acredito que ela esteja realmente enfatizando que tem que ser o açúcar refinado. O açúcar refinado não era o padrão na época como é hoje, e ele era bem mais caro por muito tempo aqui no Brasil. Aí, além então da questão de sabor ou de textura que o açúcar refinado traz pra receita, usar açúcar refinado nesse contexto também deixava a receita mais chique, entendeu? Porque, eu posso comprar açúcar refinado. Tem alguns casos que ela pede alguns açúcares específicos e ela fala que eles vendem na drogaria, como o açúcar de Hamburgo para fazer um manjar aristocrata saboroso, ou o açúcar de Pernambuco para fazer as balas de ameixa. Eu não encontrei informações sobre isso, mas eu imagino que ser vendido em drogaria indicava que era um açúcar mais puro. Se você que está assistindo esse vídeo souber mais sobre isso, me conta aqui nos comentários, porque eu realmente tentei encontrar informações da época e não consegui, falhei miseravelmente. Mas refinado ou não, a verdade é que a parte de sobremesa do livro é a base de quantidades estratosféricas de açúcar, com Dona Eulália propondo 28 receitas que levavam meio quilo de açúcar e 5 que levavam 500 gramas de açúcar. Não é a mesma coisa? Mas aparentemente Dona Eulália não se importava com isso, então 28 tá escrito meio quilo e 5 tá escrito 500 gramas. Bom, eu sabia isso, era com maçãs. A receita com menos açúcar leva 3 colheres bem cheias. Ótima medida. E a que tem mais açúcar leva 1,5 kg. E aí tem uma que ela pede 2 libras. Porque, assim, só usar o sistema métrico seria doideira, né? Você é pichuruco? Você é pichuruco? 2 libras, no caso, dá praticamente 1 kg de açúcar. Muito bom. Ela também gostava muito de amêndoas, com 41 receitas pedindo essa castanha. E se até hoje o que a gente consome aqui no Brasil vem de importação, imagina na época. Mesmo assim, uma das receitas leva 1 kg de amêndoa. Sabe quanto é que custa o quilo de amêndoa, Dona Eulália? 1 kg de amêndoa. Pelo amor de Deus, eu passo pra comprar um carro, 1 kg de amêndoa. Essa é uma herança portuguesa também, porque Portugal tem uma confeitaria que usa muita amêndoa. Além de muito ovo, mais especificamente, gemas de ovos. Eu disse que eu ia voltar nos ovos, gente. A confeitaria tradicional portuguesa tem origem nos conventos e nos monastérios, e ela é chamada de doçaria conventual. Entre os séculos XVI e XIX, Portugal era um grande produtor de ovos, o maior produtor da Europa, provavelmente, e até exportava ovos para outros países. Mas o que era muito mais usado eram as claras, que eram usadas para engomar roupa de freira, padre, monge, sei lá, como cola para ornamento nas igrejas e para clarificar vinho. Inclusive, é por isso que muitos vinhos não são veganos, mas fica aqui um spoiler da nossa série de vinhos que tá chegando por aí. E aí, com isso, se você usava só a clara, sobrava um excedente bem grande de gemas. E essas gemas começaram a ser aproveitadas em receitas dentro dos conventos. Pelos registros que eu encontrei, isso se consolidou no século XV. E aí, pouco depois, começou a chegar o açúcar em Portugal. Das colônias, né? Que foi incorporado nas receitas com as gemas. Até então eles usavam gema e mel. E aí você pode olhar as receitas tradicionais portuguesas ou as receitas da Dona Eulália e você vai ver que todas realmente têm a mesma base, que de açúcar e ovos. Mas elas dão doces diferentes. E isso acontece por causa de como é trabalhado o ponto do açúcar, mais ou menos líquido, mais ou menos caramelizado. E existem pelo menos 8 pontos diferentes do açúcar na confeitaria tradicional portuguesa. E essa é uma excelente demonstração de química na cozinha. Tô exaltando o colonizador aqui? Não tô, mas a química na cozinha é da hora. Mas voltando a Dona Eulália, praticamente todo doce do livro tem ovo ou gema de ovo. E tem essa receita aqui, em que ela pede 40 gemas. 40 gemas! E 6 claras. As 6 claras me pegam um pouco. Precisa botar 4 ovos. Para aproveitar as claras excedentes, porque aqui a gente tá falando do Brasil, e aqui a gente não tinha, né, um mercado de claras, então você tinha que separar as claras do ovo, da gema, para poder fazer a receita, ela é muito generosa em nos dar essa receita aqui, em que usa 8 claras. Eu faço o que com as outras 26 claras dessa receita que você pede 40 gemas, Dona Eulália? Faz o quê? Os ovos são tão a estrela das receitas que a receita é chamada doce de leite, sim, doce de leite, leva 12 gemas, com 500 gramas de açúcar e 4 colheres de leite, que dá menos de 100 ml. 4 colheres de leite, 12 gemas, mas ela chama de doce de leite. Isso aí é no máximo uma gemada com leite, entendeu? Chamar de doce de leite é uma ofensa pra Minas Gerais. Assim, é um absurdo, entendeu? Tem um mineiro revirando o túmulo, com certeza. E só pra deixar claro, não tem nenhuma receita de doce de leite no livro que envolva apenas os ingredientes de um doce de leite, que no caso é 1 litro de leite para 200 gramas de açúcar, e não, né, 4 colheres para 500 gramas, gente. E aí tem uma coisa também, que a Dona Eulália achava que só ovo de galinha não era o suficiente. Tem receita que inclui ovo de pata, como essa receita aqui, que pede 2 dúzias
de gemas, mais 4 gemas de ovo de pata. É a mesma receita que pede 1,5 kg de açúcar. Bom, muito bom. Mas aí não bastasse a obsessão de ovos e açúcar, Dona Eulália trouxe algumas instruções um pouco complicadas de seguir. Como essa daqui, que pede para abrir a massa na grossura de um vintém. Que vintém era uma moeda que valia 20 réis. Não sei você, mas eu nunca peguei um vintém na mão. E assim, não dá pra dizer, é da espessura de uma moeda. Porque se você já pegou moedas na mão, do real, você sabe que existem moedas de espessuras diferentes. Mas, graças a pessoas que colecionam moedas e as vendem no Mercado Livre, e ao Marcelo, membro do canal, que fez essa busca pra mim, nós descobrimos que um vintém tem 1,8 milímetros de espessura. Custava dizer que era pra abrir a massa fina até ficar com 2 milímetros? Custava. Não custava, né? Ela usou o vintém como unidade de medida em outra receita, pra dizer pra gente a quantidade de fermento que a gente deveria usar. Em outras receitas, ela usa um prato como unidade de medida. Qual prato? Jamais saberemos. Dona Eulália é quase uma estadunidense que usa qualquer coisa como unidade de medida, menos o sistema métrico. Que ela usa de vez em quando, mas nunca vou entender por que ela conhece o sistema métrico e não usa a porra do sistema métrico no livro inteiro. Inferno! Mas continuando, na época de Dona Eulália a gente não tinha academias de ginástica, né, mesmo pra ficar maromba. Mas era só abrir o livro da Dona Eulália pra ficar com bíceps e tríceps no shape. Porque batendo 18 gemas de ovos por 1h30, numa época em que não existiam batedeiras elétricas, não tinha como não ficar com o shape, né, trincado. Não ficar com o tríceps igual da Ana. Aí essa receita aí, que tem que bater por 1h30, é só o ovo batido cozido com uma calda não declarada. Faz uma calda aí, te vira. Minha parte eu fiz. Mas, o que eu achei complicado mesmo foi essa receita aqui, que pede mandioca doce ou brava. Você que escolhe. E aí só um disclaimer pra quem não é de São Paulo. Aqui a gente chama tudo de mandioca e diferencia entre doce e brava pra saber qual é a mais tóxica. Em outros estados a mandioca doce vai ser o aipim ou a macaxeira e a mandioca brava vai ser só a mandioca mesmo, tá? A diferença entre elas é que a mandioca brava tem o dobro de ácido cianídrico. E aí no corpo, ácido cianídrico vira cianeto, que é veneno. Gostei. Por isso, a recomendação é que a gente só consuma os derivados da mandioca brava, como o polvilho, as farinhas e o tucupi, deixando para consumir a raiz mesmo, a mandioca em si, só da mandioca doce, porque a quantidade de cianeto nela é bem menor. Aí vem Dona Eulália e manda você escolher uma ou outra para usar na receita. Achei assim um pouco perigoso. Ela manda deixar 8 dias de molho e ir trocando a água. Isso vai diminuir a concentração de cianeto? Vai, mas não vai zerar. O que degrada mesmo o cianeto é o cozimento. E dependendo da concentração, é um cozimento que dura dias. Quem conhece maniçoba, que é um prato muito típico no norte do país, sabe que a folha da mandioca usada na receita, a maniva, precisa ser cozida por 7 dias para poder entrar no prato sem matar ninguém. Tem inclusive instrução normativa sobre isso, preconizando o cozimento por no mínimo 50 horas a 100 graus Celsius. A Dona Eulália não achava que era importante, não. E falando em atrocidades, ela tem essa receita aqui, que inclusive chama pão de Dona Eulália, que leva 1,2 kg de manteiga. 1,2 kg de manteiga. Coisa boa. Além de 10 ovos e 250 gramas de açúcar. O que me deixou mais curiosa mesmo é que vai 2 xícaras de fermento de cerveja. Hoje a gente chama de fermento de pão, mas é a mesma coisa. Deve precisar de tudo isso, né? 2 xícaras ao invés dos 10 gramas que a gente bota hoje, porque metade das leveduras deve morrer afogada na manteiga. Com 1,2 kg. 1,2 kg nem brioche. Nem brioche usa 1,2 kg de manteiga. Você pode procurar a receita pra fazer brioche. Vai 250 gramas de manteiga. Não vai 1,2 kg. Eu não sei que de pão é essa que vai 1,2 kg de manteiga. E 2 xícaras de fermento. Faz o menor sentido. Ai, meu Deus. Mas não para por aqui, então. Assim, eu falei bastante de comida doce porque é a maior parte do livro. Porém, na parte das comidas salgadas, temos, assim, menos atrocidades? Temos. Mas eu queria destacar essa atrocidade aqui, ó, em que ela ensina a preparar rim ensopado. E começa as instruções com: extrai-se a caatinga. Que nojo. Você consegue achar isso apetitoso? Eu não consigo. Não consigo. Aí tem uma outra coisa que eu achei muito curiosa, que é, apesar dela usar 1,2 kg de manteiga para fazer pão, para fazer massa folhada, que a gente faz com manteiga, ela usa banha. Não faltava manteiga, porque para você sugerir um pão com 1,2 kg, não faltava manteiga. E aí ela bota banha para folhear a massa. E aí tem também essa outra aqui,
em que ela manda usar trufas inteiras para fazer um peru. E aí, caso você não seja uma pessoa familiarizada com esse mundo da culinária, aqui no caso ela está falando de trufas, que são cogumelos raros, que tem que literalmente ser caçados no mato, em regiões específicas da Europa, e custam uma fortuna. Não é trufa da Cacau Show, né, no caso, não é trufa de chocolate que você acha, né, na banquinha do jornal da esquina. Não, é um cogumelo raro, que custa uma fortuna, e ela enfia cogumelo no peru. Essa frase ficou horrível. Mas é isso. Mas é isso. Ah, burguês safado escrevendo livro é isso que dá. Mas pra não encerrar esse vídeo com esse descolamento de realidade de Dona Eulália, eu quero destacar um ponto muito legal. Ela ensina a fazer sorvete. Sim, sorvete, mesmo em uma época que nem freezer e nem geladeira existiam nas casas, mas existiam vendedores de gelo. Grandes blocos de gelo eram importados de lugares frios, principalmente dos Estados Unidos naquela época, mas qualquer lugar frio poderia exportar gelo. Oh, hey, look, it's the ice! Why is it so big? So it doesn't melt. E eles vinham em navio, envoltos em serragem, no porão mais frio, né, mais fundo do navio. E aí, chegando no país de destino, esses blocos eram armazenados nas casas de gelo e vendidos tanto para as pessoas em casa quanto para as indústrias. A serragem forma meio que um isolamento térmico e faz o bloco de gelo durar mais tempo. E aí, conservado nas casas de gelo, ele também durava bastante. E aí, para fazer o sorvete em casa, se usavam sorveteiras como essa daqui, que tem um cilindro interno, onde a gente coloca o creme, que vai virar sorvete, e um externo, onde a gente coloca o gelo. Aí era só encaixar um cilindro dentro do outro e ficar mexendo o creme com uma pá para ela ter contato com o gelo até virar sorvete. Isso é muito legal, porque a gente tá falando de uma época em que não tinha geladeira, mas mesmo assim a gente tinha um comércio de gelo e tinha sorvete sendo feito em casa. E aí, gente, a gente não vai ficar só na teoria, a gente vai tentar fazer receitas de Dona Eulália. E aí, o que eu fiz? E aí eu selecionei algumas que tinham quantidades aceitáveis de ovos e manteiga, né, porque vamos combinar, e coloquei no nosso Discord para os membros do canal escolherem qual delas a gente iria tentar reproduzir. E aí, esses arrombados, mentira, eu amo vocês, mas vocês são pessoas horríveis, porque Deus tá vendo que vocês escolheram a receita mais confusa de todas. E vocês sabem que eu vou ter que cozinhar com a Ana, entendeu? Então assim, me arrependi de ter colocado essa receita pra eles voltarem? Me arrependi. Mas a receita é o pudim das moças. Tudo que eu posso adiantar pra vocês é que a receita começa com: põe-se numa vasilha 10 gemas de ovos e 2 claras, 250 gramas de açúcar. E aí, encerra-se com: depois de meia hora pode-se ver que tá pronto. Como vamos descobrir que tá pronto? Jamais saberemos, porque meia hora do passado no fogão que tinha no passado não é meia hora de agora. Mas provavelmente o vídeo da semana que vem deve ser eu e a Ana tentando fazer essa receita. Se vai funcionar é outra história, porque é a receita mais confusa que eu já vi na minha vida, mas eu não vou dar mais spoiler além disso. Então assim, os membros do canal já sabem. Tá bom, foi eu que tive dessa ideia, né? Foi eu que quis. Agora aguento. Então a gente se vê no próximo vídeo. Me conta aqui o que você achou desse livro. Porque assim, eu gosto muito de olhar livros de receitas antigas, porque dá uma ideia de como as pessoas comiam, pelo menos, claro, não as pessoas de forma geral, mas como uma classe das pessoas comiam, que era a classe que escrevia esses livros. E eu acho interessante, né, antropologicamente, olhar para o passado dessa forma através da comida. E se você gostou, me conta aqui. Eu tenho livros mais antigos do que esse pra gente ler. Então se vocês gostarem desse vídeo, eu vou ler esses outros, eu vou selecionar coisas pra gente falar. Eu tenho um livro, por exemplo, de 1839, e eu também encontrei o que deve ser o livro mais antigo em língua portuguesa de receitas, de 1600 e alguma coisa. Então se vocês tiverem curiosidade de ter esses livros transformados em vídeo, me conta aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo, em que a gente vai tentar reproduzir uma receita da Dona Eulália. Espero que a gente consiga, não passe vergonha. Vai passar, né? Vai passar. Ah, tá bom, então. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.